Olá, queridos amigos, estamos de volta com o nosso Saúde e Longevidade, hoje conversando com mais 3 profissionais da área da saúde. Estamos hoje conversando com as meninas lá do Hospital Bruno Born, de Lajeado, um hospital filantrópico que tem cerca de 200 leitos, que são a Marília Luzi, que é coordenadora de internação, e também a Dayana Stum, que é assistente, né, da internação do Hospital Bruno Born. E a técnica em enfermagem, Ana Paula Faveiro, né, que também traz para a gente aí novidades. Ela é consultora em produtos, né, voltados para a saúde, e também vai nos falar um pouquinho das novidades aí que hoje nós temos para a atuação na área. Então, meninas, é um prazer estar com vocês aí, já agradecendo a participação conosco para trazer informação aqui para os nossos telespectadores. Tudo bem? Tudo certinho? Como é que tudo certo? O clima aí em Lajeado, como é que tá? Friozinho? Tá agradável. Tem sol, tá friozinho, mas vai ficar bom, vai esquentar durante o dia. Então, é um prazer conhecê-las, e eu quero dar início ao nosso bate-papo conversando com vocês sobre quais são as novidades em termos de protocolos, de assistência e enfermagem hoje a esses pacientes que são acamados, o que mudou nos últimos tempos aí, né? Contem pra gente como é que isso tem sido feito aí no Bruno Born. Então, hoje a gente trabalha com, né, todos os pacientes que internam no hospital. A gente aplica uma avaliação de risco, né? Que são os riscos assistenciais aos quais os pacientes estão expostos ao internar. Uma dessas avaliações contempla o risco de um paciente desenvolver uma lesão por pressão, por exemplo. É muito comum em paciente acamado, né? A partir disso, a gente aplica diariamente uma escala que ela é específica para avaliar o risco do paciente fazer lesão, que é a escala de Braden, né? E conforme a pontuação dessa escala, a gente aplica cuidados específicos para esses pacientes, para evitar, então, que eles venham desenvolver lesão, ou por ficarem muito tempo na mesma posição, né? Pacientes que têm uma mobilidade reduzida, ou pacientes que são muito desnutridos, né? Que a gente sabe que paciente desidratado, desnutrido, tem um risco maior de estar desenvolvendo uma lesão. E aí a gente vai acompanhando isso diariamente e implementando essas medidas de cuidado. A gente tem também no hospital um grupo, né, uma comissão de avaliação de pele, que é formada por enfermeiros, que nos auxilia, né, enquanto assistência, sempre que a gente necessitar de uma avaliação com outro olhar, né? O paciente já está com uma lesão, que tipo de cobertura eu posso estar usando, avaliar quais as características dessa lesão, né? Esse grupo vem, então, nos auxilia, avalia e vai acompanhando diariamente esse paciente. Cada setor do hospital tem um profissional da comissão de feridas, então da comissão de pele. Aí foi organizada a comissão para que cada setor do hospital tenha pelo menos um integrante da comissão para estar fazendo esse acompanhamento, por turno, na verdade. É um profissional por setor e por turno. Então é uma comissão bem grande e onde vai se atualizando também as questões, depois a Ana vai falar, né, de cobertura, do que vem mudando, e aí essa comissão então participou bastante de treinamento, para estar sempre atualizado. Claro que o nosso foco principal é evitar que o paciente desenvolva uma lesão, né? A gente tem hoje muitas medidas preventivas, para que ele não desenvolva essa lesão. Né? Isso é o principal cuidado. Olha, pelo que eu vejo, assim, não é? O médico, ele se preocupa ali, não é? Com cérebro, coração, rim, fígado, pâncreas, todas essas coisas aí, né? Essa diabetes, hipertensão, enfim, todas essas. Mas
o pavor, eu acho, né, da enfermagem são as lesões de pele, né, que isso é o que a gente diz, ó, isso aí é com vocês, né, porque é uma das principais coisas e de suma importância, né, porque a pele, ela é uma barreira, ao mesmo tempo em que a pele, a qualidade da pele às vezes não é boa, né, porque os pacientes que têm mais lesões são os pacientes muito tempo acamados, mas em geral esses pacientes são pacientes de mais idade, que já têm um comprometimento de pele, pele mais fininha, a desidratação ou a desnutrição, né, que afetam muito a pele também. Então, eu creio que a principal não, mas a primeira coisa que vocês colocam o olho aí, né, nessa questão da pele realmente, né? Que é a porta de entrada para bactérias, enfim, tantas outras coisas. Então, eu já vou pedir, assim, que a Ana Paula, né, como técnica e como representante de produtos, né, na área da saúde, conte para a gente o que a gente tem de novidade, especialmente nesta área, Ana Paula, né, nesses cuidados de prevenção e muitas vezes já de tratamento mesmo, quando houve uma ruptura, né, da pele e até as escaras, né, aquelas feridas que se formam. Então, né, como é que é a tua experiência aí? Oi, boa noite, pessoal. Então, uma honra estar aqui participando com vocês, né? Essas rodas de conversa, elas fazem a gente difundir conhecimento, né? Acho que essa é uma missão também nossa, né, como profissionais da saúde. E hoje, sim, a gente trabalha muito mais visualizando a prevenção, né? Hoje a gente tem muito mais conhecimento e entendimento para perceber que se a gente prevenir, a gente não vai estar prevenindo, por exemplo, só a lesão da pele, né? Mas danos que podem acontecer de forma sistêmica, geral no paciente, né? Uma lesão por pressão, no momento em que ela abre, né, que ela faz essa ruptura, como a doutora falou, a gente vai ter aí uma possibilidade muito grande desse paciente prolongar essa internação por um risco de infecção, né, essa lesão, e aí a gente vai ter uma dinâmica muito diferente de cuidado, né. Então, hoje, dentro da área da saúde, sim, a gente tem diversos produtos aí nos auxiliando para otimizar esses processos de cuidado, né, e dentre eles, um dos produtos, por exemplo, que eu atuo, né, que eu trabalho, a gente tem toalhas higienizadoras, que são toalhas que promovem uma higiene adequada da pele do paciente, que muitas vezes esse paciente acamado, ele recebe aí o banho de leite, que é um procedimento bem dificultoso para a enfermagem, né, a gente está cada vez aí com pacientes mais obesos, com maior dificuldade de mobilidade. Então, a gente tem aí hoje produtos que nos auxiliam nesse momento do cuidado, que é muito importante, e aí, promovendo uma higiene adequada dessa pele do paciente, a gente já consegue otimizar também a hidratação, né? A gente tem produtos aí no mercado que já no momento do banho de leite, a gente consegue, com um único produto, ofertar a higiene da pele e hidratação. Porque isso também é muito importante, quando a gente aborda aí o paciente que está em leito de terapia intensiva, por exemplo, ou lá na unidade assistencial, e que vai permanecer nessa condição acamado por um longo período de tempo, a pele também vai perdendo a sua integridade, né? Ela vai ficando mais flácida, mais fina, né? Mais fácil de romper. E esse paciente, muitas vezes, a gente tem um ciclo que a gente precisa ter atenção para não ter o problema da lesão da pele, né? Que engloba aí as doenças, como a senhora falou, as doenças mais vistas pela equipe médica, né? A diabetes, a hipertensão, as causas vasculares. E a gente vai ter a parceria da nutrição, para que esse paciente tenha uma nutrição adequada, né? Para que a gente consiga entregar aí uma qualidade de pele. Então, dentro da área da saúde, de produtos, a gente vai ter uma vasta quantidade de coisas prevenindo, e depois a gente vai trazer também produtos que no momento que esse paciente apresentou a ruptura dessa pele, a gente classifica essa lesão de pele, né? E a gente vai aplicar o tratamento com as coberturas adequadas para cada estágio dessa lesão por pressão, né?
Então, a gente vai ter coberturas aí das mais diversas valores, preços, qualidades, né? Desde o mais simples, que é mais fácil o acesso, que é a IAGASE, né? Que é conhecida por todo mundo, com os seus aditivos. E a gente vai ter coberturas hoje de nanotecnologia, que tem aí substratos com prata, né? Que vão fazer também essa ação antibacteriana na pele. Então, a gente tem infinidade de coisas para a gente poder promover um cuidado adequado ao paciente. Pois é, olha só, Ana Paula, te ouvindo falar aí já surgiu uma porção de outras perguntas, né? Mas eu vou deixar para fazê-las logo depois dos nossos comerciais. Já voltamos com você aí, né? Para que você compreenda a complexidade que é o trabalho da enfermagem em um hospital. Já voltamos com você. Estamos de volta e há pouco conversávamos aí, não é, com as enfermeiras Marília, Ana Paula, a Dayana, Marília e Dayana do Hospital Bruno Borne em Lajeado, Ana Paula Faveiro, que é técnica em enfermagem e também representa aí alguns produtos, novidades na área do tratamento e da prevenção, principalmente, né, de lesões, né, por pressão, que são assim aquilo que a gente mais teme quando os pacientes estão internados, né? E ela foi comentando há pouco sobre os diversos casos, né, pacientes, enfim. Então, eu percebo assim que tanto um paciente muito obeso, né, que tem dificuldade de mobilização no leito, quanto aquele paciente desnutrido, que também tem dificuldade de manter uma nutrição da pele, são pacientes, e claro, juntando aí as comorbidades, como especialmente o diabetes, mais a idade do paciente, né, tudo contribui para aumentar-se o risco. Então, assim, eu vejo que todas essas considerações têm que ser muito bem avaliadas, e as coisas hoje, graças a Deus, estão bem diferentes de antigamente, né? Como as meninas comentavam ali, aquele curativinho que a gente tinha com uma pomadinha, né? E se lutava contra essas coisas. E hoje temos, então, aí, depois a Ana Paula pode falar melhor, né? Produtos que dão banho no leito, higienizam, hidratam, né? Tudo isso, né? Colocando ainda, né, para os nossos telespectadores, e eu sempre acho importante que eles tenham essa consciência, porque às vezes fala, como é que pegou uma infecção hospitalar, né? Mas o nosso corpo, a nossa pele é povoada de bilhões, trilhões de bactérias, né, que a gente não vê, mas estão ali, né, e também, né, as do trato oro, gastrointestinal, enfim, né, que também tem todos essas comunicações assim com o meio, né? Enfim, então eu gostaria que vocês continuassem, né, fazendo suas considerações aí, né? Marília, Dayana, né? Se vocês que tipos de tecnologia hoje, né? Produtos, a Ana Paula falou de nanotecnologia, que faz com que esses substratos, digamos, né, de cuidados de pele penetrem na pele e realmente façam uma barreira, né? Então, tudo isso é coisa muito boa, muito moderna e vem auxiliando, não é, gurias? Isso, hoje a gente inicia, né, na prevenção, então, dessas lesões. De que forma? Principalmente envolvendo a equipe multiprofissional, né, nutricionista, como a Ana Paula comentou, a equipe da fisioterapia também nos auxilia muito nas mudanças do funcionamento do paciente no leito, né, mudança de decúbito, paciente acamado, mas que por vezes ainda consegue ser colocado na poltrona, então a gente tem que ter esse cuidado, né. A gente utiliza muito superfícies de apoio para estar fazendo a mobilização desses pacientes, travesseiros, coxins, o uso de espumas específicas, né, o colchão do paciente que tem risco de desenvolver lesão, ele é um colchão apropriado, né, a gente
já de muitos anos, vem usando o colchão piramidal, que é aquele que tem uma superfície que imita a caixinha de ovo, né, que a gente fala, e até o colchão pneumático, né, que é um colchão que faz uma pressão alternada, favorece a circulação, né, e evita o paciente acabar desenvolvendo lesões. Coberturas para prevenir lesão, hoje a gente utiliza aqui no hospital bastante o filme, né? Se quiser falar um pouco. Sim. Como a Marília falou no início, a gente faz uma escala diária, né? E faz a avaliação diariamente, né? Eu acho que a avaliação na parte da prevenção, a avaliação da pele tem que ser diária, tem que ser constante, porque quando o paciente está internado e já tem uma predisposição, às vezes de uma hora para outra, né, numa passada do leito para o outro, a gente tem esse cuidado também, que a gente fala da fricção, quando o paciente consegue movimentar, ele tem a tendência de não conseguir levantar o bumbum, então eles acabam sempre friccionando a pele, né? Então a supervisão da pele também é quase tudo, né? Tem que estar sempre dando uma olhadinha na pele do paciente nessas movimentações. A movimentação do leito, que a gente fala, mudança de decúbito, ela é padronizada de 2 em 2 horas no paciente que é acamado. Então, fazendo essa movimentação do paciente, você vai conseguir estar também fazendo supervisão. Quando a gente sente que o paciente tem um risco, que a gente fala da questão do emagrecimento, um paciente muito magro, ele tem proeminências ósseas, que são locais específicos, trocânter, então essa parte a gente já vai estar fazendo uma proteção. A gente usa aqui no hospital película, então nesses locais, e dependendo do caso, se já tem alguma questão de uma coloração, uma mudança de coloração de pele, seria uma lesão grau 1 sem rompimento de pele, então a gente já vai estar começando a fazer uso de algum tipo de curativo que tem. A gente usa aqui o Baiatan, ele tem uma camada de espuma, então, e essa espuma faz a proteção da pele e ela auxilia, então, a não romper e proteger a pele. Ele tem um tempo de uso, mais dias de uso de duração, então, que também auxilia nessa questão. E a gente pode estar retirando e recolocando ele também para ver como que está a pele embaixo, não que vai ficar fechado. Os dias de uso, ele tem essa autocolagem. Eu vi que a Ana está concordando, conhece. Eu estou concordando porque quando a gente fala de cuidado, de enfermagem, né, às vezes o familiar ele não tem noção de tudo que a gente tem que estar atento. Exatamente. Quando a gente fala num paciente acamado, que ele tenha restrição de mobilidade, então ele não consegue se movimentar sozinho, a atenção da enfermagem vai desde couro cabeludo, né? Mudança de decúbito da cabeça desse paciente, aliviando pontos de pressão. A gente tem pacientes que às vezes fazem lesão na orelha, né? Então a gente tem que estar atento a tanta coisa, né? Esses curativos com almofadas, né, popularmente falando, eles vêm para auxiliar de uma maneira imensa, principalmente nesse paciente que ele está totalmente imóvel, né? Então, a gente tem muitos casos de pacientes assim. E quando a gente fala disso, geralmente o público geral vai pensar lá na UTI, né? O paciente está na UTI, estado grave. Não, a gente tem pacientes dentro de unidades de internação que, por diversas patologias aí, necessitam desses cuidados, né? Sim. Então, a partir dessas tecnologias que a gente está tendo, a gente consegue prevenir. O ponto alto é isso, é a prevenção, né? Então, a gente tem alguns caminhos, algumas etapas de processo que a gente procura otimizar com a nossa equipe, né? Nós trabalhamos em equipe, esse cuidado, ele não se faz sozinho, somente com uma pessoa, né? Então, a gente sempre trabalha com isso, com protocolos para que a gente vá minimizando, diminuindo o dano para esse paciente, né? Então, quando eu vejo, assim, que as instituições estão levando isso para frente da prevenção, eu fico muito feliz, porque eu concordo mesmo, porque a gente tem que andar nesse caminho. É verdade. A Ana falou também agora, e eu me lembrei de mais uma coisa, a gente vai lembrando e colocando. A Ana falou da orelha, né, questão assim,
mas até dispositivos também. No hospital, os pacientes fazem uso de dispositivos que a gente diz um acesso venoso, uma sonda, às vezes, então, um dreno, isso, uma sonda vesical de demora que seja, e às vezes a supervisão, o cuidado de estar olhando uma sonda, às vezes passada por debaixo da perna do paciente, e às vezes o paciente mesmo, né, passa ali, ou familiar, movimenta, passa por debaixo da perna e fica pressionando a perna por cima da sonda. Ou a gente teve alguns casos que foram relatados no Covid de pacientes entubados, então, Sim. porque se fazia muita movimentação de pronação do paciente. Sim. Então, o cuidado de como colocar e proteger o local onde o tubo era colocado, porque ele passa pela pele do paciente, né? Até um óculos nasal usado num paciente idoso, que vai usar mais tempo, se ele deitar em cima, ele vai estar amassando e vai estar fazendo uma pressão. Então, esse cuidado também, um acesso num local, do lado embaixo do braço, que o paciente fica o dia inteiro com o braço pressionando para acesso. Então, outras coisas que eu fui me lembrando quando a Ana falou da orelha, eu me lembrei dos dispositivos. Às vezes até coisas que não seriam dispositivos, uma tampinha de um acesso que ficou embaixo do lençol, o paciente deitou em cima. Então, tem inúmeras coisas, né? A questão que eu acho que é bem importante, é bem cuidado de enfermagem, são os cuidados de higiene também, né? Pacientes acamados no uso de fralda, né? Da gente estar bem a tempo, manter esse paciente limpo, né? Ter uma periodicidade de avaliar a fralda, seco, hidratado, né? Isso aumenta muito o risco dele estar desenvolvendo uma lesão. Maravilha. Da umidade da pele. Hoje a gente tem produtos aí no mercado, né, que promovem essa hidratação sem deixar a pele úmida, né? Então eu acho que essa é mais uma vantagem que a gente está trazendo para o mercado, né? Que é isso, é a gente proporcionar uma higiene adequada, como tu bem falaste ali, quando a fralda fica úmida, isso vai acontecer. O espectador pode levar para sua casa, ele tem um paciente em cuidado domiciliar, ele vai ter que estar atento a isso e ele pode fazer uso dessas tecnologias em casa, né? Que é cuidar, é usar um produto que realmente faça a higiene adequada, tu vai estar diminuindo aí risco de infecção urinária, né? Quando a gente fala de alergias da fralda, muitas vezes não é bem uma alergia, é o contato daquela urina por muito tempo ali na pele. Né? Então, vai fazer as dermatites, né? Sim. Então, a gente promover barreiras, né? Hoje, os produtos que a gente tem produtos no mercado, que tu já promove a higiene da pele, ali do períneo, a hidratação, e ela já forma barreira, né? Então, a gente está caminhando para uma evolução constante aí de produtos que nos auxiliam, né? Verdade. Olha só, meninas, o papo tá excelente, né? Mas, infelizmente, nosso programa aí está chegando ao final, mas convido vocês para um novo bate-papo aqui, trazendo todas as demais informações e novidades que a gente tem aí. De momento, é só agradecer, não é? Dizer que o trabalho de vocês é maravilhoso e o nosso objetivo é trazer ao conhecimento das pessoas a complexidade e a dedicação, né, que as pessoas, né, os profissionais da área da saúde e especialmente hoje aqui os cuidados da enfermagem, né, como são realmente complexos, exigindo muito amor, muita dedicação, muita competência, né, atualização, entre outras coisas. Então, um beijo grande para vocês aí, muito obrigada e até breve, né, se Deus quiser. Inverno.